Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. O mais importante, querido, não é o nosso currículo, né? O mais importante é amarmos o Senhor Deus com todo o nosso coração. O próprio apóstolo Paulo, né, quando ele mencionou o seu currículo, fariseu de fariseus, da linhagem de Benjamim, de Israel, segundo o zelo, praticamente perfeito, né? Um grande erudito, um cara extraordinário, mas ele disse: eu considero tudo isso como esterco, a fim de ganhar a Cristo, por amor à cruz de Jesus, por amor ao Evangelho. Amém? Quando nós entendemos a função do Evangelho, o que Jesus significa para nós, querido, todos esses requisitos humanos são importantes, é claro, mas não são o mais importantes. O mais importante é ter Jesus de Nazaré dentro do seu coração. E eu queria te fazer essa pergunta: você, homem que está aqui, você conhece Jesus de Nazaré? Não aquela figura pendurada, talvez no final de uma igreja, ou aquele crucifixo que você carrega no pescoço, mas sim Deus, invisível porém real, que habita nos nossos corações e que através do seu Espírito pode transformar e restaurar as nossas vidas. É sobre esse Jesus, sobre o poder de Cristo dentro dos lares, dentro das famílias, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Nós vamos falar sobre paternidade responsável. Paternidade responsável. Quando eu estava orando, né, pensando no que eu iria ministrar para vocês, homens, queridos, eu fui pastor de jovens durante 20 anos. E o que eu mais vi nesses 20 anos de ministério como pastor de jovens, como missionário também no México, foi mencionado, foi pais que não foram pais e filhos feridos pela falta da paternidade, da figura do pai dentro do lar, dentro da família. Então eu entendo que se nós queremos construir uma sociedade forte, uma cidade abençoada, nós precisamos de casamentos fortes. Amém? Hoje eu cuido dos casais, e desde já eu quero convidar vocês, homens casados, né? Talvez você ainda não é casado, é um solteiro aqui, ainda não é pai. Querido, mais importante ainda é essa palavra para você, porque é uma palavra preventiva, que vai te ajudar a não errar dentro daquilo que a maioria dos homens, talvez até eu, muitas vezes, nos equivocamos, nos erramos, falhamos, em não ser um pai segundo o coração de Deus. Se nós queremos ter sociedade forte, uma igreja forte, os homens precisam se levantar dentro do seu sacerdócio, dentro daquilo que Deus espera deles, dentro daquilo que as suas esposas esperam deles, e dentro daquilo que os seus filhos, olhando para eles, enxergam neles uma graça e uma sabedoria da parte de Deus. Amém? Então hoje, mais do que nunca, é relevante, é importante para cada um de nós essa temática, paternidade responsável. E eu gostaria de compartilhar como texto-chave o Salmo 127. Se você tem aí no seu aplicativo, pode abrir a Bíblia Sagrada, senão nós vamos estar projetando lá, tem como projetar, depois voltar para o PowerPoint, isso, nós vamos estar projetando o Salmo de número 127, olha o que diz o Salmo de número 127, preste atenção, abra seu coração para a palavra de Deus, e você vai aprender coisas valiosas através das Escrituras. A Bíblia diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção do seu lar, da sua família, do seu casamento, da sua casa. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Querido, saiba que o Senhor concede o sono ou o descanso, em outras versões, àqueles a quem Ele ama. E aí vem o destaque daquilo que nós vamos falar, a partir do versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa, um presente que Ele dá para cada um de nós. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos,
no tribunal. Gostaria de destacar esse versículo, querido. Se o Senhor não edificar a sua casa, o seu casamento, a sua vida, o seu lar, a sua família, querido, tudo que você fizer será inútil como pai de família, como homem, como provedor do seu lar. E essa pergunta eu quero te fazer: Deus tem sido o centro do seu lar? Quem tem te dado forças, provisão? Será que você reconhece a graça de Deus na tua vida, no teu lar, na tua família? Você tem reconhecido o Senhor nos teus caminhos? Jesus Cristo tem sido o centro do seu lar, da sua família? Ou tem sido o teu eu? Eu acho, eu penso isso, eu que mando, eu sou o cara, vocês têm tudo que submeter, ou me obedecer. Você tem sido um tirano em vez de um líder no seu lar, um líder servil. Você tem sido muitas vezes uma pessoa opressiva em vez de ser um edificador do seu lar, querido. Entenda mais do que nunca: quem edifica o seu lar, em cooperação com você, obviamente, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Ou seja, reconheça e peça ajuda de Deus na construção do teu lar, na construção da sua família. O versículo 3 fala que os filhos são herança do Senhor. Se existe um patrimônio que nós construímos nessa terra, querido, esse patrimônio se chama os nossos filhos. Os filhos são sementes do amanhã. Os filhos são a continuidade da nossa própria existência. É o nosso legado. São a nossa herança. São presentes de Deus para nós. Talvez você pense e fale: pastor, porque o senhor não conhece as encrencas que eu tenho lá em casa. Meu irmão, talvez a encrenca que você tem na sua casa, talvez não sejam os seus filhos, seja você. Talvez você tenha falhado quanto à sua paternidade. Muitos homens acham que apenas botando dinheiro dentro da casa, entregando para a mulher o seu salário, o seu saldo de final de mês, está tudo resolvido, já cumpri minha missão, já fiz o que devia fazer. Mulher, se vira aí na criação dos filhos, eu já cumpri o meu papel, trazendo provisão para o lar. Você vai aprender nessa noite, querido, que ser pai é muito mais do que isso. É muito mais do que gerar filhos. Tem muito homem gerando filhos, fazendo filhos, mas tem poucos homens sendo verdadeiramente pais. Amém? Para sermos pais de verdade, para sermos pais segundo o coração de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus e entendermos que os nossos filhos são presentes do céu para nós, são herança do Senhor. Querido, eu falo para vocês não como um vencedor, um exemplo de super pai. Não, não me considero assim. Eu sempre falo aqui numa reunião de homens: eu já fracassei, já falhei, já me frustrei como pai, como marido, talvez como você que está aí. Já chorei, já pedi perdão para minha mulher. Quantas vezes já errei, me equivoquei, fui omisso, falho. Irmãos, tive que ter 3 filhos. Na primeira falei um monte, no segundo ainda mais um pouquinho, no terceiro comecei a acertar. Deus foi generoso, Deus foi gracioso, me dando 3 filhos. Giovana com 15, vai fazer 15 anos, agora que é 8 de abril. O Emanuel tem 13 aninhos, 2 deles já estão trabalhando. O de 13 e a que vai fazer 15 já estão trabalhando. Já estão botando a mão na massa. E o menorzinho, que brinca dizendo: eu sou o vagabundo da casa. Eu falo para ele: por pouco tempo, logo o próximo vai ser você. Porque, queridos, é a nossa função ensinar aos nossos filhos responsabilidade, ensinar o valor do trabalho, ensinar, sabe, o que é ser homem, mulher, o que é ser responsável, o que é ser um bom cidadão. Cabe a nós sermos pais de verdade. Nós temos aprendido nos cursos de homens que a verdadeira hombridade não é ir para o bar tomar cachaça, encher a cara, bater na mulher, xingar os filhos. Não é sair nos prostíbulos, se envolver com as mulheres talvez mais bonitas da cidade. E até coloca em xeque isso, porque geralmente nos prostíbulos aqui do Brasil só tem mulher feia, né? Irmãos, não é isso que é ser homem segundo o coração de Deus. Não sei, tá? Nunca fui, mas imagino, né? Porque eu já vi várias figuras dessa área, e de bonita não vi muitas não. Irmãos, e não desfazendo, é claro, cada uma delas tem o seu valor, tem dignidade, tem honra, Deus quer salvá-las, amá-las. Mas tem muitos homens que pensam que para ser macho, para ser homem, tem que se prostituir.
tem que trair a mulher, tem que se envolver com várias mulheres, tem que ir para o bar, encher a cara, se alcoolizar, se turbinar. Irmãos, isso não é ser homem. Nós temos aprendido no curso de hombridade que a verdadeira hombridade é ser semelhante a Jesus, é ser um pai espiritual dos seus filhos, é exercer paternidade na vida das pessoas que Deus colocar na sua vida, porque liderança é influência. Fala comigo, liderança é influência. Será que você tem conquistado o coração da sua esposa, influenciado positivamente ela? Tem sido um bom exemplo para os seus filhos, influenciado positivamente eles? Liderança é influência. A melhor definição, segundo John Maxwell e outros grandes mentes da área da administração, da liderança, é isso: liderar é influenciar. Quanto maior o teu impacto no coração da tua família, quanto maior o teu impacto no coração dos teus empregados, das pessoas que estão ao seu redor, maior a sua liderança, querido, maior o seu sacerdócio diante de Deus e diante dos homens. É sobre isso que nós estamos falando. Os filhos são herança do Senhor, eles são como flechas polidas. Ou seja, os filhos foram gerados não é só para povoar o mundo, não é só para pintar de bonito nas redes sociais, não, queridos. Os filhos são como flechas, eles foram criados para um alvo, para um propósito, e nós precisamos entender que cada um dos nossos filhos tem um propósito definido por Deus. Amém? Feche os seus olhinhos, vamos orar diante do Senhor, diante dessa palavra, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui diante da Tua face, Pai, porque cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos no valor de um homem que se levanta com honra, com dignidade, com respeito, com amor, com apreço, com afeição pela sua família, pelos seus entes queridos, pelos seus familiares. Senhor, levanta neste lugar homens e mulheres de Deus. Ó Deus, homens aqui, ó Deus, nessa reunião de homens valorosos, homens dignos, homens honrosos, homens que sejam exemplo para os seus filhos, homens que conquistem o coração das suas esposas, que liderem de maneira servil, de maneira sacrificial, de maneira amorosa, graciosa, também disciplinadora, com firmeza, com diligência, na sabedoria e na graça do Senhor. É o que nós te pedimos. Fala conosco através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Ao começar, querido, essa palavra, só dei uma breve introdução. Talvez você esteja se perguntando, mas verdadeiramente é importante o papel do homem dentro do lar, dentro da família? Eu quero iniciar te trazendo uma pesquisa norte-americana sobre a vida dos filhos. Uma pesquisa da Fundação Nacional de Saúde e Serviço Social dos Estados Unidos, uma parceria em conjunto com grandes universidades americanas. Eles chegaram à seguinte informação, quero falar para vocês. Presta atenção, 71% das adolescentes grávidas não têm a figura do pai nos seus lares. 71% das adolescentes grávidas não têm pais no seu lar. 63% do suicídio de jovens, 63% são de lares sem pais. 85% das crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares sem pais, principalmente sem a figura do pai. 85%, queridos. 80% dos estupradores norte-americanos com problemas graves de ira vêm de lares sem a figura do pai. 80%. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio, segundo grau para nós, vem de lares sem pai. 85% de todos os jovens, presta atenção nesse dado, 85% de todos os jovens nas prisões norte-americanas vem de lares sem pai. De lares sem pai. E para terminar, 68% dos filhos sem pai têm mais chances de usar drogas e alcoolismo. 68%.
tem mais chance de se envolver com os vícios e com as compulsões que assolam a nossa sociedade nos dias de hoje. Eu te faço essa pergunta, querida: a figura do pai, a figura paterna, é importante dentro do lar, dentro da família? Vendo todos esses dados, gente, isso aqui não é uma coisa que o pastor Giovanni inventou. Isso aqui são dados científicos, comprovados em universidades americanas, a pedido da Fundação Nacional de Saúde e Seguridade Social norte-americana. E eu te pergunto, no Brasil isso é diferente? Nós não sabemos que esse tipo de pesquisa não existe no Brasil. E talvez o nosso caso seja até pior. A falta da figura paterna dentro do lar gera tragédias sociais terríveis. E se nós queremos construir uma sociedade sólida, eu e você precisamos nos levantar como pais segundo o coração de Deus. Amém? Você, paizão que está aqui, quando é que foi a última vez que você dedicou tempo com seus filhos? Não é só pagar a pensão não, querido. Tem muito pai que paga a pensão reclamando, ainda xingando a mulher que tirou uma fatia do salário dele e não dedica tempo para os filhos. Não adianta de nada, emocionalmente a carência no coração do seu filho vai continuar. Não basta dar só dinheiro, tem que dar atenção. É sobre isso que nós estamos falando. Deus está chamando eu e você para sermos pais de verdade. Isso não é fácil. Nós temos que ir para a cruz, nós temos que matar o nosso eu. Meu irmão, nós precisamos entender que a nossa paternidade provém do nosso amado Deus. É Deus quem nos dá a capacidade de sermos pais. É Deus quem compartilha conosco do seu amor. Porque a Bíblia diz que o nosso Pai, o Pai Celestial, Ele é cheio de amor pelos seus filhos. E se dizemos que somos filhos de Deus, será que temos partilhado desse amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo na vida dos nossos filhos? Você tem orado pelo seu filho, por exemplo? Todo pai, isso graças a Deus foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, todos os dias impor as mãos e orar pela vida dos meus filhos. Todo dia coloque as mãos, se possível for, se você morar no mesmo ambiente, né? Ou então à distância, você pode fazer isso. A oração tem esse poder de transpor tempo e espaço. Ore pelos seus filhos e que eles vejam você orando por eles. Um dos grandes segredos da cultura hebraica, da cultura judaica é isso, que o judeu, todas as semanas, pelo menos uma vez na semana, no Shabat, que é da sexta-feira, das 6 horas da tarde até o sábado, 6 horas da tarde, o sábado, dia do descanso judaico, todo pai de família, judeu, olha para o seu filho com um coração cheio de fé, no Elohim, no Deus Todo-Poderoso, no Adonai, no El Shaddai, no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel, e ele impõe as suas mãos e abençoa os seus filhos. Imagina você crescer desde pequenininho, ouvindo os teus pais te abençoando e declarando, dizendo que você não é qualquer um, você é de um povo especial, você é amado por Deus, o favor de Deus está sobre a sua vida, a bênção de Deus está sobre você. Imagina uma criança aí crescendo ouvindo isso, queridos. E hoje nós entendemos porque 80% dos prêmios Nobel são dados a judeus, espalhados por todo o mundo, em todas as nações. As maiores mentes científicas dentro da história humana são mentes de israelitas, são mentes judaicas, porque eles crescem ouvindo seus pais dizendo que eles são bênção. Isso aqui está no Antigo Testamento, no texto hebraico é a mesma coisa. Os filhos são herança do Senhor, os filhos são presente do céu, e eles nasceram com um propósito, o propósito de Deus. Será que nós temos feito isso com os nossos filhos, queridos? Deus Pai, presta atenção, projetou a sua própria natureza dentro da experiência humana. Um dos maiores privilégios que existe, querido, um dos momentos de maior alegria do meu coração, foi um dia que foi a primeira experiência, principalmente o dia em que a minha filha mais velha, Giovana, nasceu. A cidade de Belém do Pará,
num hospital pequenininho chamado Rap Vida, era de um plano de saúde simples lá que nós tínhamos os obreiros. O dia que a Giovana nasceu e eu descobri que eu era pai de uma menina, irmão, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Cada vez que eu olho para aquela menina e para os demais meninos, Emanuel e Miguel, você olha para aquela criança e você diz para você: meu Deus, isso aí saiu de dentro de mim, isso é uma extensão de mim mesmo. Filhos são esperança de um futuro, querido. Se a igreja tem crianças, a igreja tem futuro. Se você tem filhos, eles são uma extensão de você mesmo, são sementes, são esperança para o teu futuro, querido. Tudo aquilo que você constrói nessa terra é por amor a eles. Todo esse patrimônio que você está correndo atrás, querido, é para deixar para eles. E mais do que um patrimônio material, Deus quer que você deixe um patrimônio, um legado espiritual nos seus filhos, na sua casa, na sua família. Amém? Peça isso a Deus: Senhor, eu quero ser um pai segundo o seu coração. Como eu falei várias vezes nesse início de processo de paternidade. Me senti frustrado, mas pedi a ajuda de Deus e entendi que se o Senhor construir a casa, construir a minha vida, o meu casamento, a minha família, me construir como pai, é possível ser um pai abençoado, abençoador e construir filhos para a glória de Deus. Por que Deus nos dá filhos? É a primeira pergunta que nós queremos responder. Primeiro, para mostrar o seu favor a cada um de nós. Filhos são herança, herança é riqueza. Filhos são a recompensa do Senhor, é a maior riqueza que Deus pode nos dar nessa terra. Além da nossa esposa, Provérbios diz isso: quem acha uma esposa recebe de Deus uma bênção, uma benevolência, uma riqueza tremenda. Mas também os filhos são um tesouro maravilhoso que nós recebemos dos céus, e é através deles que Deus nos mostra o seu favor. Ele deseja compartilhar conosco essa experiência de criar filhos. Da mesma maneira que Deus nos cria, Deus nos educa, Deus trata conosco através das circunstâncias, das situações, utilizando pessoas. Ele nos forja na bigorna da vida. Nós também temos essa experiência quando somos pais, de criarmos os nossos filhos juntamente com o Senhor. Os filhos nos abençoam, eles aumentam a nossa alegria. Às vezes também causam dor no nosso coração, quando estão doentinhos, né? Quando fazem alguma coisa que a gente não gosta. Mas pode ter certeza, querido, que filho foi gerado para dar alegria para o nosso coração. Eles nos fazem semelhantes ao Pai eterno. Quando você experimenta essa grandiosidade de ser pai, querido, você experimenta nessa experiência humana o que é que Deus sente no seu coração, por mim e por você. Sim ou não? Quem é pai aqui? É verdade ou não, queridos? É uma experiência divina nessa vida terrena, aqui e agora, que Deus te dá o privilégio de ser. Ser pai é a maior missão desse mundo. Ser marido e ser pai é a maior missão desse mundo. Não é ser empresário, não é ser comerciante, não é ser gerente de uma loja, não é ser um bom vendedor ou um bom profissional liberal. Tudo isso é maravilhoso, é a nossa vocação, é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão. Mas por que nós ganhamos pão? Por que nós levantamos riquezas? É para prover a nossa família, é para cuidar das pessoas que nós amamos. Segundo princípio, para que Deus nos dá filhos? Para criá-los em Deus, irmãos. Deus te dá de 18 a aproximadamente 20 anos para formar o seu filho na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E eu quero te perguntar, querido, você tem buscado a Deus? Você tem buscado a presença de Deus, a ajuda de Deus? Você tem sido um homem de Deus? Você tem se levantado na sua casa como alguém que atrai Deus? E nessa criação dos filhos, para criá-los em Deus, devemos ter uma atitude de fé e de seriedade para com Deus e para com eles. Querido, você que está aqui, meu irmãozão, você visitante, o seu filho te vê como alguém conectado com o céu. O seu filho
te vê como alguém que tem Deus. Teu filho te vê como alguém que tem fé, que tem esperança de dias melhores. Devemos dar o melhor do nosso tempo e da nossa energia nessa empreitada de criar os nossos filhos em Deus. Amém? Quem precisa da ajuda de Deus, ele levanta a mão. Nós precisamos da ajuda de Deus. Terceiro princípio: para que Deus nos dá filhos? Para encaminharmos a geração seguinte na vontade de Deus. Para encaminharmos a geração seguinte, ou seja, a próxima geração na vontade de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos. Mas você precisa ensinar para eles a vontade de Deus, que é expressa na Bíblia Sagrada. E para isso, você precisa mergulhar nas Escrituras. Você precisa mergulhar nas Escrituras. O homem, presta atenção, se projeta para o futuro através dos seus filhos. E seus filhos, como você, querido, precisam conhecer a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida e para a vida dos seus filhos. A nossa missão deve ser criar filhos para a glória de Deus. Não é para alimentar o nosso ego, não é para botar numa fotinha bonitinha, num pôster lá dentro de casa, não. Nós geramos filhos como flechas na mão de um guerreiro. Eu estou aqui para dizer nessa noite que Deus quer te levantar como um guerreiro na tua casa. Deus quer te levantar como um guerreiro na tua família. O diabo pode estar cirandando lá, deitando e rolando, mas em nome de Jesus, você vai se levantar como um sacerdote, como um guerreiro, vai pedir ajuda de Deus. Deus vai te ajudar, você vai buscar Deus e Deus vai restaurar e transformar a tua vida. E como um guerreiro cheio de filhos na sua aljava, querida, eles vão ser flechas para a honra e glória do nome do Senhor. Vão ser criados com um propósito: manifestar a graça e a glória de Deus. Que os seus filhos honrem ao Senhor, que eles vivam o reino de Deus como você tem vivido, como você quer viver. Deus não intervém na criação deles, querido, presta atenção. Isso é responsabilidade nossa. Nós temos a responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade de criar os nossos filhos. Quando a gente encontra, um filho mal criado no meio da rua, ou um aluno, ou alguém no meio da estrada, um piá na rua, o que você fala? Ah, que menino mal criado. Por tabela, você está falando mal de quem, querido? Do seu pai e da sua mãe. E principalmente se é filho homem, está se referindo ao pai, que é a maior referência de um filho homem é o pai. Talvez você não saiba, querido, a mulher é responsável de passar toda aquela carga emocional e sentimental, afetiva aos filhos, mas cabe ao pai dar destino, propósito e identidade sexual para as crianças. Sabia disso? Quem define a personalidade, a identidade e o destino dos seus filhos é você, irmão, que está aí. É você. Então não jogue esse peso na mão da sua mulher, é sua responsabilidade. Deus confiou a você, homem, a criação dos filhos. E um dia nós prestaremos conta diante de Deus e da sociedade daquilo que fizemos nessa área. Sim ou não, irmãos? Quantos pais hoje estão sofrendo com seus filhos? Muitos deles presos nas delegacias, presos nos presídios, porque não criaram os seus filhos ensinando a vontade de Deus, a vontade do Senhor, ensinando aquilo que é honesto, aquilo que é correto, criar de qualquer jeito. Às vezes até terceirizar a criação, jogar na mão dos pais, jogar na mão dos outros, jogar para os outros cuidar. Terceirizar a criação dos seus filhos. Irmão, criação de filhos não dá para terceirizar. Não se pode terceirizar a criação dos filhos. Os familiares podem até te auxiliar. Amém?
uma viagem que você for fazer com a patroa, né? Para fazer um agrado para ela, glória a Deus, aleluia. Final de semana inesquecível, de lua de mel, lá em Foz do Iguaçu, você é a patroa, você pode deixar os filhos, com os avós, né? Com os seus parentes mais próximos, não tem problema nenhum. Mas terceirizar a criação dos seus filhos, irmãos, está errado. Hoje a meninada gera filhos e coloca no colo dos pais para cuidar, dos avós, que às vezes já estão de idade, já não tem aquela energia, aquela força, toda aquela capacidade cognitiva, emocional, energética, de força, de vigor. Claro que tem avós que fazem um trabalho maravilhoso, né, secundário ali, tentando suprir, né, a falha dos pais, e glória a Deus por eles, como as mulheres também, quando há falha masculina, elas tentam da melhor maneira suprir essa necessidade, e pela graça de Deus, na ajuda de Deus, consegue fazer uma grande missão, e levantar ainda grandes homens e grandes mulheres para a sociedade. Amém? Sim, é possível. Deus capacita diante da falha humana, Deus supre de alguma maneira essa carência, essa necessidade. Mas é para você fazer, papai, que aqui está. Não basta apenas gerar um filho no mundo, é necessário criá-los na graça de Deus, na sabedoria do Senhor. Um bom exemplo foi Abraão na Bíblia. Um mau exemplo foi o sacerdote Eli. O sacerdote Eli foi uma tragédia para o pai. E Abraão foi uma bênção para as suas gerações. Através dele veio o povo de Israel. Veio Isaac, Jacó, e de Jacó 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e daí toda a nação israelita que eu já mencionei para vocês. Segundo princípio, amados, precisamos determinar objetivos na formação dos filhos. Não pode ser criado de qualquer maneira. Tem objetivos claros, segundo a palavra de Deus. Olha o que diz Provérbios 22:6. Eu vou ler para você: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. De que caminho a Bíblia está falando? Do caminho do Senhor. Logo em seguida, no Salmo 128, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz que ele comerá do fruto do seu trabalho, feliz serás e tudo te irá bem. Ele vai ter provisão, ele vai ter bens materiais, ele vai ser bem sucedido, ele vai ser feliz porque anda nos caminhos do Senhor. Quem é que coloca os filhos no caminho do Senhor? É você, meu irmão. É você, homem zarrão que está aqui, homão. E não é dando mau exemplo para eles, é dando bom exemplo para os seus filhos. Deus nos assegura a sua graça e a sabedoria. Peça a ajuda de Deus, peça a sabedoria de Deus. A tarefa de ser pai não é fácil. A gente leva a vida toda para aprender a ser um pai melhor todos os dias, e é possível melhorar como pai. Você não pode ficar olhando para trás a tragédia que eu e você talvez nós fomos no passado e se acomodar com isso. Não, nós podemos ser melhores a cada dia. O poder de Deus está disponível para você, a graça e a sabedoria do Senhor. Amém? Outra coisa importante nós vamos colocar aqui: precisamos compreender a natureza da criança, querido. As crianças precisam de orientação, de instrução. Elas não são boazinhas, purazinhas, como muitos pedagogos modernos, né, pensam aí, ensinadores, psicólogos, humanistas, pensam que as crianças são todas boazinhas, né, anjinhos. Não, irmãos, a Bíblia diz que a natureza da criança é como a nossa, pecaminosa. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, enganar, pegar coisa errada, esconder para trás. Dá muito mais trabalho ensinar aquilo que é certo com uma criança do que aquilo que é errado. O que é errado não precisa nem ensinar. Ela com mau exemplo já aprende. Ou então sozinha ela já sabe o errado que não deveria fazer. Criança dá trabalho, sim ou não? Nós precisamos compreender a natureza da criança, que é pecaminosa, que precisa de Deus, que precisa da orientação, que precisa de disciplina, que precisa de maneira intencional a criação pelos pais, irmãos. Crianças são pecadoras,
que precisam da graça salvadora de Jesus. Elas não são puras e inocentes, como o mundo humanista hoje diz, não. É claro que enquanto até aí uns 11, 12, 13 anos, elas vivem na fase da inocência, estão debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, quanto à salvação, amém? Mas a sua natureza já se revela no seu dia a dia. Elas têm dificuldade de obedecer, elas são rebeldes por natureza, elas se alegram em falar palavrão, falar besteira, e dá um trabalho fazer com que elas compreendam que não pode ter a boca suja, podre, xingar os outros, ofender os pais, desrespeitar a família. Elas não são tão boazinhas como ensinam os homens modernos dos dias de hoje. Elas se inclinam naturalmente para o erro, para a falha, para a rebeldia, para a teimosia. E por isso precisamos ensiná-las sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, e corrigi-las quando errarem. Papai que está aqui nessa noite, você não pode ser omisso na correção dos seus filhos. Filhos precisam de correção. Como também o segundo item que nós vamos falar, filhos precisam de uma relação pessoal com Deus. Necessitam ter consciência de que fazem parte da família de Deus. Precisam falar com Deus. E sabe onde que elas aprendem isso? Tem que aprender com você, que está aqui. Um homem que ora, um homem de fé, um homem que lê a Bíblia, um homem que ministra a palavra de Deus para os seus filhos. Necessitam ter consciência de que servem a um Deus, que fazem parte da família de Deus, e que precisam falar com Deus através da oração. Precisamos também, querido, terceiro item, formar o caráter dos nossos filhos. Fala comigo, eu preciso formar o caráter dos meus filhos. Em outras palavras, ajudá-los a assumir as responsabilidades da vida, aprender acerca do valor do trabalho. Hoje nós estamos vendo uma geração de filhos acomodados, filhos que só dão trabalho, mas que não trabalham. Uma geração acomodada que vão dar trabalho para os professores, que vão dar trabalho para os policiais, que vão dar trabalho nas universidades. Quem ensina o valor do trabalho é você, papai. Quem ensina eles a encarar as responsabilidades da vida é você, papai. Quem ensina a bênção do casamento é você, papai e mamãe, através do casamento. Quem ensina a ter uma base moral sólida é você. Quem ensina a autodisciplina, o domínio próprio para os seus filhos é você. Eles precisam ter domínio próprio, autodisciplina, precisam ter autoestima sadia, amor próprio, identidade, amor da sua própria vida, deles mesmos como pessoa, da sua imagem. Quantas e quantas meninas hoje em dia, olha para cá, querida, presta atenção, como eu vi isso em 20 anos pastoreando os jovens. Hoje eu já não sou mais pastor de jovens, o senhor talvez não sabe, se equivocou, né? Eu sou só pastor de casais hoje, exclusivo para casais. Irmãos, quantas e quantas mocinhas novinhas eu vi se entregando a jovens rapazes que não valiam nada, porque apenas elas queriam ser amadas, queriam sentir que tinham valor, que eram apreciadas. E por que elas tinham essa carência, querida? Porque elas não receberam dentro de casa. O primeiro homem que deve entregar uma flor para sua filha é você. É você, papai. Você tem que honrar ela. Você tem que dizer que ela é especial. Você tem que dizer que ela é amada, para que ela não se jogue nos braços do primeiro Zé Lelé, Zé Droguinha que tem por aí na rua. É sua responsabilidade amá-la, gerar identidade, porque senão essa carência faz com que ela se entregue, e muitas vezes se entregue sexualmente a qualquer Zé Mané que aparece na frente, com esse anseio de ser amada, ser valorizada, porque não recebeu isso do seu pai, não recebeu isso em casa. Domínio próprio, controle sobre os sentimentos. Quem dá isso são os pais.
Precisamos também formá-los socialmente. Os nossos filhos precisam ter uma clara consciência da sua identidade, do seu papel dentro da sociedade, ser bons cidadãos, ter a capacidade de se relacionar de forma saudável com outras pessoas, e não se isolar da vida, e não qualquer coisinha ficar choramingando nos cantos. Não, encarar os gigantes, encarar os problemas, pedir perdão quando erram, consertar aquilo que falharam, assumir compromissos socialmente com as pessoas, ter sujeição às autoridades. E isso quem ensina é você, papai, é você, mãe. Os pais ensinam isso aos filhos. Também precisamos formá-los fisicamente. Eles precisam ter bons hábitos alimentares, e nós precisamos ser exemplo para eles. Boa higiene pessoal, horários para dormir, para se levantar, estudar, brincar. Isso cabe a nós como pais, ensinar eles os deveres, edificando o seu caráter para uma vida harmoniosa e feliz. Amém? São tantas tarefas, sim ou não? Talvez você escute tudo isso e fale: meu Deus, eu não vou dar conta. Irmãos, isso é o básico de ser pai. Não estou falando aqui nada novo. São coisas que muitas vezes nós sabemos aqui, mas nós não praticamos. Nós falhamos em casa, falhamos com as nossas esposas, falhamos com os nossos filhos. E querido, nunca é tarde para mudar. Amém? Segura no ombro do homem que está do seu lado aí, seu amigão, seu parceiro aí, seu brother, fala para ele: Deus tem poder disponível para você. Deus pode restaurar a sua vida. Querido, meu Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que repara as brechas, que restaura as famílias, que forja homens e mulheres corajosos, homens e mulheres valorosos, homens e mulheres que erraram no passado, mas reconhecem seus erros no presente, e tomam uma decisão de mudarem o seu futuro. Amém? Isso é paternidade responsável que nós estamos falando. E nós chegamos ao tema, é isso. Paternidade é esse precioso legado de Deus confiado a nós, seus filhos. Nós somos representantes de Deus nos nossos lares. Nós possuímos os mesmos ofícios e funções que Cristo tinha. Nós temos que exercer esses ofícios dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Por exemplo, Jesus foi profeta, foi sacerdote e foi rei para a sua igreja, para o seu povo. O pai também deve ser isso para a sua família. Vou exemplificar para você entender. Como profeta de Deus, o pai deve transmitir a palavra de Deus para a família. Ele é o porta-voz de Deus no lar. Está lá em Deuteronômio 11:18 isso. Ele edifica, ele exorta, ele consola os seus filhos e as suas esposas, querido. Ter uma esposa não é fácil, querido, eu sei disso. Misericórdia. Elas entram em colapso rapidamente. Elas entram numa crise, num moinho de vento ali, cria um problema num copo d'água, assim ou não, irmãos? Você olha de fora e fala: meu Deus, está criando caso com isso. Você enfia o dedo, vira o copo, já pronto, resolve o problema. Nós precisamos de graça, de sabedoria de Deus para ajudar as nossas esposas a saírem das suas crises, das suas dificuldades, dos seus problemas. Precisamos edificar, exortar como profetas de Deus dentro das nossas casas. Segundo, como sacerdote. Como sacerdote, o homem, o pai, ele intercede e ora pela sua família, e por ela se santifica, como Cristo santificou a igreja. É nossa função santificarmos a nossa família como sacerdotes, intercedermos, orarmos por ela, querido. Homem de valor ora, homem de Deus ora, homens fracos oram, porque reconhecem que a sua força vem de Deus. Amém. Levanta as suas duas mãos para os céus e fala: Senhor, eu reconheço que são tantas funções
mas pela graça de Deus e com a tua ajuda, eu serei o melhor homem, eu serei o melhor pai, para a glória de Deus. Também Deus nos chama como reis dentro da nossa casa. Rapaz, e rei não é fácil não. Deus te chamou como rei, como pai e como marido, rei, porque o pai governa o lar, ele governa o lar. Nós somos chamados a governar os nossos lares e precisamos fazê-lo com amor e com justiça. Amor e justiça. Ganharmos o coração das nossas esposas. Deixa eu te fazer uma pergunta, queridão. O que é mais importante? Dar um carro zero para a mulher? Ou ter? Isso é uma bênção. As mulheres endoidam quando eu falo isso. Quando eu falo isso nos eventos de casais, elas falam: aleluia, pastor, fala Deus. E não tem nada de errado você dar isso para a sua mulher. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais importante? Dar um bom presente, um carro zero, uma joia para a sua mulher? Ou ter o coração, a amizade e o companheirismo da sua esposa? O que é mais importante? Ter uma casa na praia, às vezes uma lanchona, um jet ski, né? Ou uma casa de campo? Ou ter o coração dos seus filhos? Dedicando tempo de qualidade com eles. É sobre isso que eu estou falando. Não é o quanto você tem, é o quanto você é. É o quanto você faz por aqueles que são verdadeiramente importantes para Deus. Nada contra ter coisas boas. Você pode ter coisas boas. O que não pode acontecer é que as coisas boas tenham você. As coisas boas não podem ter você. Não podem roubar você da sua família, do seu lar, do seu casamento. Então, como rei, o pai precisa governar o lar e procurar fazê-lo com amor e justiça. Como pais, precisamos ser exemplo para os nossos filhos em todas as áreas da nossa vida. Sabe por que a juventude hoje não quer casar, querido? A maioria dos jovens hoje, você pergunta: quando é que você vai casar? Os pais até querem empurrar, né, o filho para casar, porque às vezes eles veem um mau exemplo dentro de casa. Não vem amor na vida dos próprios pais. Eles olham para os pais e falam: rapaz, se for para ser igual meu pai e minha mãe aqui, prefiro ficar de boa aqui na casa deles, forgadão ainda, né, de preferência. É a nossa geração. Não quer assumir responsabilidade, não quer casar, quer morar na casa dos pais, gera filho e dá para os avós cuidar. É a nossa geração. É uma inversão de valores. Queridos pais, precisam ser exemplo dos seus filhos em todas as áreas da sua vida, inclusive no casamento, principalmente no casamento. O casamento é o fundamento do lar, é o fundamento da família. Sem casamento com a família, complica todas as coisas, é o pilar. O homem é o pilar mestre da casa e a mulher é a coluna dorsal. Fala comigo: o homem é o pilar mestre da família e a mulher é a coluna dorsal do lar. Como é que vocês estão? Vocês têm sido exemplo de amor, de graça, de afetividade, de companheirismo dos seus filhos? Meus irmãos, para terminar, que nós sejamos como Noé, o justo que conduziu bem e salvou toda a sua família do juízo de Deus sobre a terra. Que nós sejamos como Abraão, um exemplo de fé e de obediência para todas as gerações. Amém? Que nós sejamos como Josué, um homem corajoso e decidido, que profetizava e declarava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode falar isso comigo? Fica de pé, coloca a mão no seu coração, fala comigo, meu irmão, com coragem. Talvez hoje você ainda não viva isso, mas você vai profetizar com a tua boca e vai decidir com o teu coração em nome de Jesus. Eu quero te desafiar a ser esse tipo de homem, um homem de promessa, um homem responsável, um homem que ama os seus, um homem que conquista o coração da sua esposa, que conquista o coração dos seus filhos. Talvez você olhe para trás, é uma tragédia, os seus pais já foram uma tragédia, ou tentaram da maneira deles fazer o melhor, mas erraram um monte. Querido, você pode acertar com a graça de Deus e com a ajuda do Senhor. Coloca a mão no seu coração.
Faça essa oração comigo. Deus quer salvar e restaurar famílias inteiras. E vai começar com homens que se rendam totalmente a Ele. Feche os seus olhinhos agora. Faça essa oração comigo. Eu quero te ajudar nessa oração. Feche os seus olhos. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu aprendi através da Tua palavra que a minha família é uma bênção na minha vida, e que só com a ajuda de Deus eu posso construir um lar e uma vida para a glória de Deus. Senhor, me ajuda a criar os meus filhos na graça e na sabedoria do Senhor. Aquilo que os meus pais erraram ou falharam dentro da sua ignorância, pela graça de Deus, com o poder do Espírito Santo e na sabedoria do Senhor, eu decido hoje a ser um homem de valor, um homem de promessas, um homem de caráter, um homem que vai criar a sua família no temor do Senhor, na sabedoria do alto, na unção do Espírito Santo. Por isso eu abro o meu coração a Jesus de Nazaré e reconheço que sou pecador, que sou falho, que tenho errado, que preciso da ajuda de Deus. Senhor, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue precioso, purifica o meu coração e a minha alma, escreve o meu nome no livro da vida, e para a glória de Deus, através da minha fé em Jesus de Nazaré, que se fez homem, que habitou entre nós, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu declaro pela fé que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, transformando a minha história para a glória do meu Deus. Obrigado, Jesus, por fazer parte da família de Deus, pela salvação, pela vida eterna, por Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia!